Bom, só tem um capítulo, então vai ser o capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor, recebamos com fé e com muita atenção. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e as nações. Foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos, e levantando-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habitas nas tendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti os ladrões e roubassem os roubadores de noite, como está destruído, não furtariam só os que lhe bastassem? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos te levarão os bens e estrangeiros lhe entrarão pela porta e deitarão sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da tua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do teu povo no dia da tua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregue os que lhe restassem no dia da tua angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará a tua cabeça. Porque, como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão, e estes a consumirão, e ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Separade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos.
Santíssimo Deus, seja a tua palavra, Senhor, lida e compreendida, Senhor, pela tua igreja, e pedimos a iluminação do Espírito Santo, Senhor, para podermos compreender mais, entender aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração nessa noite, o que aconteceu lá atrás, Senhor, há tantos anos atrás, e que isso tem de impactar na nossa vida nos dias de hoje. Fala o nosso coração, Senhor, abra os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, abra o nosso coração, Senhor, para receber aquilo que os nossos ouvidos ouvirem, para que possamos praticar, Senhor, o teu nome seja glorificado hoje e sempre. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um texto bem interessante, dando continuidade à saga de Israel após o reino dividido e o cativeiro que sofreu. O cenário de quando o profeta Obadias é chamado para profetizar esta nação, ele é um cenário de destruição. Israel, como eu disse, está destruído devido ao seu pecado. O pecado de Israel levou este povo à ruína e levou com que os inimigos, fez com que os inimigos viessem sobre ele. Então nós precisamos aqui lembrar que Jerusalém, ela foi conquistada lá no ano 586 pelos babilônios, como nós já estamos anunciando já há um tempo, né? Essas datas não vou esquecer mais. 586 a.C., a Babilônia leva Israel cativo. E nesta ocasião em que o povo de Deus foi levado cativo pelos babilônios, lembrando que o reino do norte já havia sido levado pelos assírios. Mas o que acontece aqui? Quando aconteceu o cativeiro de Judá, os edomitas, que eram o povo vizinho, né, que morava ao lado de Israel, né, que eram os vizinhos nas circunferências de Israel, eles ajudaram os inimigos, e não só ajudaram, mas eles se aproveitaram para também roubar e levar consigo os bens dos moradores de Jerusalém. Edom então aproveitou, os moradores de Edom aproveitaram e saquearam a cidade santa do Senhor, a cidade de Jerusalém, roubando não só o que sobrou na cidade, mas também aqueles que estavam tentando fugir, roubavam eles, e além de roubá-los, eles entregavam aquelas pessoas para os babilônicos, e isso foi denunciado pelo profeta Obadias, né? E neste ato de saquear, de roubar e de entregar os moradores, Edom se alegra, Edom fica feliz em ver Israel sendo levado cativo e tendo a sua cidade totalmente destruída. Edom comemora, Edom fica feliz. E o profeta Obadias, então, ele faz o quê? Ele denuncia este pecado dos edomitas. E além de denunciar, Obadias diz que eles seriam castigados por Deus, seriam derrotados juntamente com os outros povos inimigos de Israel, que também aproveitaram a deixa para tripudiar em cima do povo de Deus. E Deus está dizendo através de Obadias: Edom, você vai pagar pelo que você fez, assim como você fez com o povo de Israel, farão contigo. Todas as nações serão julgadas, mas você será julgado mais, porque você não se compadeceu do seu irmão, você tripudiou e se alegrou em cima de uma derrota vergonhosa de Israel, e Israel voltaria a ser uma nação próspera e poderosa novamente. O Senhor restauraria o seu povo e se vingaria de todos aqueles que foram contra o povo de Deus. Uma observação, meus irmãos, nesse texto que nós lemos de Obadias, cujo nome Obadias significa servo do Senhor. Então Obadias, ele está agindo como servo do Senhor. O próprio nome Obadias já vem com esta mensagem, né? Aquele que serve ao Senhor. Obadias, então, ele diz nesses versos a respeito também do dia do Senhor, que é entendido aqui, meus irmãos, no texto que nós lemos, como sendo um momento em que Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, né, ele intervém na história, e também é conhecido como o dia onde Deus vai julgar todas as nações. Esse é considerado o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia em que o Senhor interfere na história. Embora, como nós estamos dizendo, que os mais liberais do crente moderno não gostam de ouvir
né? Que Deus ele intervém na história. Então eles dizem que os deterministas para cá, os deterministas para lá, e nós não temos problema nenhum com isso, porque nós cremos e defendemos que Deus é soberano e Ele interfere na história como Ele quer, e Ele faz o que Ele bem quer. Então esse é o dia do Senhor, o dia que Deus vai trazer todas as nações diante dele para julgar cada uma segundo os seus atos. Edom vai pagar pelo que fez. Todas as nações pagarão pelo que eles fizeram. Eles comparecerão diante do Supremo Juiz para dar cabo às suas atitudes. O livro de Obadias, meus irmãos, tem uma estrutura muito fácil de ler para quem deseja fazer um devocional de Obadias. Os primeiros 4 versículos, Obadias anuncia o juízo de Deus contra Edom, que se exaltou da situação de Israel, e mostra o orgulho que Edom tinha por causa da sua situação geográfica. Edom se orgulhava, porque eles habitavam uma região muito fortificada, muito segura, no meio das montanhas, no meio das rochas. No versículo 5 ao 9, Obadias, aqui no livro de Obadias, nos traz a declaração da destruição inevitável de Edom. O que o Senhor está dizendo nos versículos 5 ao 9 é: Edom, você vai perecer e não tem quem mude isso. Já está determinado por Deus, já está decretado por Deus. Vocês vão sofrer a paga, vocês vão sofrer o juízo de Deus. E fala também que as riquezas e as alianças que Edom fez de nada adiantarão diante da mão de Deus. Versículos 10 a 14, o livro vai nos trazer o motivo por qual Deus está julgando Edom, está decretando a ruína de Edom, que é o que? A violência e a traição contra o seu irmão Jacó. Tá? Nós vamos explicar essa filiação, dessa irmandade aqui. E eles se aproveitaram da calamidade de Israel, inclusive o profeta repete por algumas vezes, né? Dia da calamidade, dia da calamidade. Então, o motivo é esse: a traição e a violência com que Edom agiu contra Israel. Nos versos 15 a 18, Obadias fala do dia do Senhor que se aproxima, e ele vai estender o seu juízo não só a Edom, mas também contra todas as nações que agem exatamente igual a Edom contra o povo de Deus. E os versículos finais 19 a 21, Obadias vai falar da promessa de restauração. Israel possuirá de novo a sua terra, e o Senhor, e o reino deles será o Senhor. Nós vamos ver isso, vendo como o Senhor agiu, como o Senhor age, e como o Senhor vingará o seu povo dos seus inimigos. Mas o principal de tudo, meus irmãos, é que nós podemos ter esperança no dia do Senhor. Este dia determinado por Deus, marcado pelo Senhor, aonde aqueles que perseguiram o povo de Deus, aqueles que agiram com violência contra o povo de Deus, aqueles que se alegraram diante das derrotas do povo de Deus, eles serão julgados e serão destruídos para sempre. Para a gente poder entender aqui, antes da gente ir para o foco principal, o contexto histórico de Esaú e de Jacó, de Edom e Israel, para a gente poder entender essa filiação que há entre esses dois povos. Edom, meus irmãos, ele descende de Esaú e Jacó, os dois irmãos. Da geração de Jacó procede o povo de Israel, e da geração de Esaú, da descendência de Esaú, vem Edom. E Edom habitava ali nas regiões montanhosas de Seir. Quando você vai lá para a Bíblia, você vê lá, você lê as regiões montanhosas de Seir, lá está a nação de Edom. Eles estão ali entre as rochas, e eles eram parentes então de Israel, e eles, embora eles deveriam nutrir uma irmandade e habitar em paz, o que eles faziam? Eles nutriam uma rivalidade desde quando começaram a se formar um povo nas regiões de Seir. Você pode conferir isso, por exemplo, no livro de Gênesis capítulo 25, ali a partir do verso 19 até o 34, você vai ver já que o povo de Edom já cria uma rivalidade com Israel.
essa rivalidade vai ser vista mais claramente e mais odiosa lá no livro de Números, no capítulo 20, a partir do versículo 14 até o 21, quando os edomitas, eles não permitem que Israel passe pelas regiões montanhosas como era para eles passarem. Então vejam só, meus irmãos, eles nutriam essa rivalidade, e quando Jerusalém então cai pelos babilônicos, Edom então se divertiu, Edom foi à forra, Edom comemorou dizendo: caiu aquele povinho, caiu Israel. Comemoraram e foram lá saquear a cidade, foram tripudiar em cima de Israel, ao invés de chorar com Israel, ao invés de ajudar Israel. E olhando para o livro, meus irmãos, de Obadias, nós temos aqui algumas palavras-chave que são importantíssimas quando você lê esse livro, Por exemplo, você tem 3 palavrinhas que são importantíssimas neste livro, nesse pequeno livro. A primeira é uma palavra pequenininha chamada Gabá. O que essa palavra significa? Orgulho, mas não é um orgulho qualquer. A palavra Gabá, no seu Gabá, né, no seu sentido original, ela aponta para um orgulho com desprezo. Então Edom, ele era orgulhoso. E por que Edom era orgulhoso? Porque eles confiavam na sua fortaleza natural. Como eu disse, eles habitavam entre rochas, rochas naturais, feitas pela própria natureza e pelas mãos de Deus, através da natureza. Então eles se orgulhavam disso porque eles eram bem protegidos. Mas uma segunda palavra aqui, bem conhecida por nós nos dias de hoje, no original aqui é Hamas. Ninguém ouviu essa palavra, Hamas, né? Hamas aqui no texto de Obadias significa violência. A palavra Hamas no hebraico, no português aqui, ela significa violência. E este termo é usado para indicar a agressão e a injustiça que o povo Edom fazia contra o povo de Deus. Edom praticava Hamas contra o povo de Deus, ou seja, violência. E a terceira, claro, é o Yom Yavé. O que é esse Yom Yavé? Era o dia do Senhor, o dia de Deus, o dia do Deus da aliança. E este era um conceito profético que apontava para o dia do juízo universal do Senhor. Então, quando o povo falava do dia do Senhor, quando um profeta falava: olha, o dia do Senhor se aproxima, eles estavam anunciando para não só o povo de Deus, mas para todos aqueles que estavam vindo, que o dia do juízo final estava se aproximando, o dia da prestação de contas, não só daquele povo babilônico que levou eles cativo, não só dos assírios que levou o reino do norte cativo, mas de Edom, mas dos filisteus, dos egípcios, de todas as regiões e de todas as nações, de prestar contas com o Senhor, diante do Senhor. Com isso, meus irmãos, nós podemos aprender aqui 3 coisinhas, ou 3 lições importantíssimas para a nossa vida, olhando para o Yom Yavé, o dia do Senhor. A primeira, meus irmãos, é que o dia do Senhor traz esperança diante de sua proximidade. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais nós somos enchidos, ou somos preenchidos, tomados de uma esperança de que este dia se aproxima e é o dia final, o dia do juízo final. Olhando para o texto, o livro de Obadias mostra que Deus não julgará somente os inimigos externos, os inimigos de Israel, mas também todos aqueles que se aparentaram e criaram alianças contra o povo de Deus. Não pensem que eles escaparão, eles não escaparão. E nós vemos isso no texto. Deus traz juízo primeiro contra Edom, e esse juízo é estendido para todas as nações que se aliançaram com Edom, para aquelas que se aparentaram com Edom contra Israel. Meus irmãos, e é isso, o orgulho humano, ele leva à queda. Provérbios diz isso, que a soberba procede à queda. Todo orgulhoso, todo aquele que se levanta contra Deus, ele irá cair. Não houve na história humana alguém tomado de orgulho que não caiu, alguém tomado de soberba que não caiu. Então fique tranquilo, os orgulhosos, os soberbos, os prepotentes, eles cairão, porque Deus abate o orgulhoso,
mas ele exalta o humilde, diz a sua palavra. Edom pensava que estava seguro lá nas suas montanhas, lá na sua fortaleza, mas Deus, meus irmãos, revela que nenhuma fortaleza humana é impenetrável aos seus juízos. Isso é interessante. Quando nós temos essa visão, nós somos, como eu disse, tomados por uma esperança. Estava vendo um jornalista que está exilado, falando sobre a sua situação atual, como ele enxerga o Brasil, e aí a repórter, uma mídia famosa, pergunta assim: mas você não tem medo de ser preso? Você não tem medo que a justiça do Brasil vá te buscar onde você está? Ele diz: tenho, não sou o super-homem, eu tenho, claro que eu tenho, mas eu tenho mais medo do juízo final, eu tenho mais medo de Deus, eu tenho mais medo do que Deus possa fazer com a minha alma, do que propriamente qualquer juiz terreno, qualquer lei humana possa fazer contra mim. É claro que eu não quero ir para a cadeia, é claro que eu tenho medo de ser preso, mas eu tenho mais medo do que Deus possa fazer comigo por causa dos meus pecados, se eu não me arrepender. Irmãos, isso foi maravilhoso em rede nacional, e é realmente isso. Quando o dia do Senhor se aproxima, nós somos tomados por essa esperança de que Deus julgará todos aqueles que se levantarem contra a sua liderança, contra o seu senhorio, e não há ninguém que resistirá contra o Senhor. Edom estava sendo avisado de que esse dia iria acontecer, como de fato aconteceu na história. Edom caiu e foi varrido no mapa, e nós vemos nessa esperança do dia do Senhor, meus irmãos, que o pecado de Edom não foi apenas contra Israel, como narra o texto, mas contra Deus também. E como foi esse pecado contra Deus? Porque Edom, ele quebra a fraternidade, ele quebra os seus laços com o seu irmão Jacó, e isso, meus irmãos, reflete a seriedade do pecado de omissão, quando nós temos a possibilidade de fazer o bem e nós não fazemos, quando nós temos a oportunidade de ajudar o nosso irmão e não fazemos isso, mas preferimos a complacência diante da injustiça. Quando nós olhamos para o verso 11, o Senhor é muito claro contra Edom, quando ele diz: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Ou seja, Edom não se compadeceu de Israel. Edom tinha uma responsabilidade ética, mas Edom desprezou isso, e o Senhor então denunciou o pecado de Edom, e o Senhor tratou com seriedade isso que Edom fez. Meus irmãos, isso é uma coisa que nós precisamos estar muito atentos. O dia do Senhor se aproxima, a esperança de que Deus vai julgar todas as nações é certa. Para isso, então, nós precisamos estar atentos, para não sermos omissos e não tripudiarmos em cima dos nossos irmãos, daqueles que são nossos irmãos. Edom era irmão de Israel, Edom se alegrou, Edom tripudiou em cima da queda de Israel, e nós não podemos repetir esse ato. O dia do Senhor, meus irmãos, é um dia universal, e a profecia de Obadias aqui para Edom, ou contra Edom, ela, como eu disse, ela ultrapassa as fronteiras dos edomitas, porque esse princípio se aplica a todas as nações. Todas as nações, elas comparecerão diante de Deus, e o mal e a violência, meus irmãos, não ficarão impunes. Não ficarão impunes. Muitas vezes nós nos entristecemos, muitas vezes não, todas as vezes nós nos entristecemos, e muitas vezes nós ficamos desesperançados diante das injustiças contra o povo de Deus. Quando nós olhamos para o mundo fora do Brasil, onde irmãos são perseguidos, mortos, outros são presos em prisões subhumanas. Quando nós olhamos para o Brasil, nós vemos a igreja sendo perseguida ideologicamente, ou ela sendo motivo de chacota por causa de coisas que acontecem, e as pessoas tripudiando, e às vezes a gente fala assim: meu Deus, por que, Senhor, tu não ages? Até quando nós vamos ver eles fazendo isso contra o teu povo? Meus irmãos, o dia do Senhor se aproxima.
O dia do juízo de Deus se aproxima, e ninguém vai escapar desse juízo. Esse juízo não será apenas nacional, não será apenas os brasileiros que prestarão contas diante de Deus, mas todas as nações comparecerão diante de Deus, e cada alma que foi acometida de uma violência por causa do nome do Senhor, Deus prestará conta. Deus prestará conta de cada um dos seus pequeninos. Na liturgia, nós lemos que quem toca no povo de Deus é como se tocasse na menina dos seus olhos. Na menina dos seus olhos. Deus zela pelo seu povo, meus irmãos, e então declarará juízo. Mas o Senhor também, aqui no clímax do texto, o Senhor traz aqui uma esperança para Israel, que embora Edom esteja festejando, Deus vai restaurar Israel, como de fato restaurou Israel em 1948, como de fato hoje Israel é uma nação potente, é uma nação que já passou por muitas coisas, por muitas afrontas, muitas guerras, e se não fosse Deus, meus irmãos, Israel não existiria hoje como uma nação, já teria sido devastada do mapa. Olha quantos inimigos se levantam contra Israel, e você olha no mapa, é aquele rabisco, aquela folhinha, você fala assim, como uma nação desse tamanho resiste a tantos inimigos? Deus é como Israel, como o seu povo, e o Senhor protege aquela nação, porque Deus tem os seus propósitos, como de fato cumpriu-se. O Senhor restaurou e fez dela uma nação potente, uma nação forte. Então esse é o clímax, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto, o Senhor restaurar, versículo 21, o Senhor diz isso, que Ele vai salvar Israel, né? Ele vai julgar todas as nações e vai salvar Israel, e o Senhor será o seu reino. No versículo 21 o Senhor afirma isso, Deus será o seu reino. Isso nós podemos ver, meus irmãos, a profecia de Daniel, lá no capítulo 7, ecoando aqui em Obadias, quando o Senhor diz que vai restaurar Israel. Ou podemos ver isso também futuramente em Apocalipse, quando o Senhor disse lá no capítulo 11 de Apocalipse, que Deus então será o seu rei, Deus habitará no meio deles, no meio dela, né? E ela será o seu povo, e eles prestarão culto ao seu Deus, ou seja, o povo de Deus, juntos, louvarão o Senhor por toda a eternidade. Meus irmãos, podemos aplicar isso em nossas vidas, mostrando que se Deus avisou Obadias que o dia da condenação dos edomitas estava próximo, então nós devemos ser pacientes do mesmo jeito. Devemos ter paciência diante das injustiças que acontecem nessa vida, diante daquilo que os nossos olhos veem, diante de situações que nós nos revoltamos e até nos desesperamos. Precisamos ter esperança. Ninguém que comete violência contra o povo de Deus ficará impune. Às vezes nós perdemos a esperança porque durante a nossa vida nós temos muitas pessoas fazerem coisas violentas, atrocidades, e elas não aconteceram nada com elas, não foram presas, não foram processadas, tiveram uma vida boa aqui na terra, meus irmãos, mas do juízo de Deus elas não vão escapar, elas vão comparecer, não importa se elas foram impunes aqui na terra, se aqui nessa terra elas não sofreram o juízo, mas diante de Deus elas sofrerão, ninguém escapará, e nós temos que ter essa paciência, porque Deus julgará essas pessoas, e a nossa esperança, meus irmãos, não deve ser em vão, deve estar no Senhor, assim como nós já vimos aqui em várias passagens, até o momento que Deus cumpriu a sua palavra, e Ele então deu o seu juízo a todos aqueles que se levantaram contra o seu povo. Uma segunda lição que nós podemos aprender, meus irmãos, está que o dia do Senhor, Ele traz esperança diante da justiça. E nós vemos aqui no texto que Edom, se você ver do versículo 1 até o versículo 14, Edom é narrado o orgulho de Edom. Edom era uma nação orgulhosa, e Obadias declara aos edomitas aí que eles
que lhe serás retribuído, ou seja, eles terão a retribuição por tudo que eles fizeram contra Judá. Deus aplicará essa retribuição. O Senhor diz: do mesmo modo que vocês fizeram, eu farei contra vocês, vocês receberão. Do mesmo modo vocês receberão, vocês não vão escapar. Não adianta vocês confiarem nas suas fortalezas, não adianta vocês se esconderem atrás das rochas. Quem vai julgar, quem vai contra Edom, é aquele que criou a fortaleza, é aquele que criou aquela rocha, é aquele que é o Senhor da natureza. Edom não tinha como escapar do juízo de Deus e não podia confiar nas suas posses e nem nos seus tratados de aliança com outros povos. Deus iria julgar. E aqui nós podemos nos perguntar, diante disso, nós temos que perguntar quais as áreas da nossa vida, meus irmãos, nós temos nos escondido ou confiando nessa fortaleza. Será que nós estamos confiando mais no nosso dinheiro do que no juízo de Deus? Será que nós estamos confiando mais na nossa posição do que no juízo de Deus? Será que nós estamos confiando mais nas nossas posições, nas nossas alianças, do que no juízo de Deus? Talvez a sua resposta é: nossa, de jeito nenhum. Que isso? Não tenho como, nem posição eu tenho, nem dinheiro eu tenho. Meus irmãos, todas as vezes que pecamos contra Deus, nós estamos nos escondendo diante de alguma coisa. Nós estamos confiando, por exemplo, na nossa influência. Nós estamos confiando na nossa fortaleza, que a nossa vida que é uma fortaleza regrada, onde ninguém adentra, ninguém vai saber. Nós estamos confiando na nossa visibilidade entre as pessoas que nos acham pessoas boas e honestas. Tudo isso é fortaleza. Perceba, ninguém vai ver, ninguém vai saber que eu peco porque eu tenho uma boa aceitação diante do povo. Ninguém vai saber que eu peco porque eu sou uma pessoa que dou dízimo e faço muitas coisas na igreja. Ninguém vai saber do meu pecado porque eu sou uma pessoa muito querida na igreja. Isso são fortalezas que nós nos escondemos achando que Deus não vai nos achar. Nós não podemos ser como Edom, meus irmãos, achando que atrás dessas fortalezas fugiremos do juízo de Deus. Deus, Ele reina, Ele é o Senhor, e a Bíblia Sagrada, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos alerta sobre isso. Não há fortaleza que Deus não quer, não há esconderijo que Deus não nos acha. Podemos nos esconder como for, Deus nos achará. Adão teve a prepotência de achar que ele poderia se esconder de Deus, e Deus então no jardim do Éden, caminhando como todas as tardes, e o Senhor perguntou: Adão, onde você está? Adão achou que estava escondido. Eu me escondi do Senhor, né? Por que você se escondeu? Sai dessa fortaleza, porque eu já te vi. Davi se escondeu atrás da sua fortaleza de rei, mas o Senhor achou o seu pecado. Eli escondia o pecado dos seus filhos atrás da fortaleza da fama, mas o Senhor achou o pecado dos filhos de Eli. E nós poderíamos listar outras fortalezas da Bíblia. Nenhuma fortaleza esconderá o nosso pecado diante de Deus. Por isso, a ação, meus irmãos, é de ouvir o que Deus está falando e confessarmos o nosso pecado diante de Deus. O pecado de Edom, meus irmãos, foi contra o seu irmão, e nós também pecamos quando nós deixamos de entender que o pecado cometido pode contaminar o meu irmão, pode prejudicar toda uma comunidade. E nós precisamos entender isso, porque senão prestaremos conta diante do Supremo Juiz, diante do Senhor. Uma outra lição que podemos aprender aqui, meus irmãos, é que Obadia ensina Edom, ensina Israel sobre o poder de Deus, o poder do reino. O Senhor termina a primeira parte mostrando para Edom que ele não devia, o versículo 14 mostra isso, que ele não devia estar parado na encruzilhada, esperando aqueles que estavam fugindo do dia terrível de exílio, de cativeiro. E Edom não devia ter parado ali, escondido, pego aquelas pessoas, roubado elas, ou assaltado elas e entregue elas. E o Senhor, e Obadias continua no versículo 15 em diante, dizendo que o dia do Senhor estaria próximo,
de vir contra todas as nações, né, por causa dos seus pecados, mas que Deus restauraria Israel. Ou seja, Obadias está anunciando o poder do reino de Deus, o poder do reino. Deus reina, e nós precisamos ter isso em mente. Deus reina na sua igreja. Ele reina neste mundo. Este mundo parece que quem está reinando é Satanás. Parece que quem está reinando é o diabo. Parece que as forças do mal estão com toda a sua potência, dominando e governando este mundo. Mas, meus irmãos, isso não é verdade. Quem reina é o Senhor. Tudo o que está acontecendo só está acontecendo porque Deus reina. E Ele quer que essas coisas aconteçam para que se cumpra a sua palavra. Mas, veja só, é porque Ele reina que o mal terá o seu fim. Assim como Edom foi decretado a ruína de Edom, também já está decretado a ruína do mal. Satanás, seus demônios, todos aqueles que participam desse tratado, eles serão eliminados para sempre. E esta é uma promessa, meus irmãos, da Bíblia Sagrada. A profecia de Obadias termina declarando o reino de Deus, e esse reino não será frustrado. Não será frustrado. Mas ainda há uma lição, meus irmãos, que Obadias nos ensina, a partir do verso 15, que o dia do Senhor está próximo, como nós dizemos, o dia do juízo final. Deus visitará o seu povo e Ele executará um julgamento severo, mas um julgamento duro e justo sobre o pecado. E não só sobre isso, meus irmãos. Deus vai julgar o pecado, Deus vai julgar todas as forças espirituais que se corrompem e destroem a criação de Deus. O dia do Senhor, meus irmãos, será um dia também de salvação. Será um dia onde o povo escolhido do Senhor será salvo da perseguição daqueles que se levantaram contra ele. A última frase de Obadias, meus irmãos, aquela que serve como o clímax de toda essa profecia é: o reino será do Senhor. O reino será do Senhor. Não será da Babilônia, não será da Síria, não será do Egito, não será de nenhum outro homem, nenhuma nação, nenhum outro homem que se acha rei, mas o reino será do Senhor. Ele governará para todos sempre, conforme o próprio Obadias profetizou e conforme João anuncia no livro do Apocalipse. Deus estabelecerá o seu próprio reino, um reino onde os feridos serão curados, onde os perdidos serão perdoados, e aqueles que foram deslocados das suas casas serão trazidos para a casa eterna. Aquilo que João diz em Apocalipse 21, a cidade preparada para o povo de Deus, onde as injustiças, onde as mazelas dessa vida não terão mais espaço, meus irmãos. Com isso, nós podemos ver que a justiça divina, ela é uma esperança escatológica também. O dia do Senhor, lembra que Deus julgará todas as nações, e isso tem que trazer temor para mim e para você. Tem que trazer temor também para nós, não só para aqueles que tramam e praticam a justiça, mas também para nós andarmos na luz do Senhor, andarmos na verdade do Senhor. E também, meus irmãos, é um consolo para nós que sofremos as injustiças dessa vida. Então veja, o dia do Senhor, ele traz temor e também consolo, para que possamos caminhar seguros de que Deus eliminará de uma vez por todas a injustiça contra o seu povo. O reino é dele. E o texto aqui, meus irmãos, aponta para a soberania final de Deus. E a nossa missão como crentes, meus irmãos, como filhos de Deus, é viver como cidadãos desse reino. O reino que já foi inaugurado, mas ainda não vivemos ele na sua plenitude, aquilo que nós chamamos de o já, mas ainda não. Já podemos presenciar o reino de Deus, mas ainda não vivemos dele na totalidade. Deus, ele reina sobre a sua igreja, e nós já vivemos esse reino dele, e precisamos viver como cidadãos desse reino. Nós não somos do reino dessa terra. A nossa preocupação não é vivermos como cidadãos dessa terra, mas como cidadãos do céu, ainda vivendo nessa terra, cidadãos do reino eterno, anunciando a justiça, anunciando a misericórdia, anunciando a esperança, anunciando
que o verdadeiro e supremo juiz está vindo para colocar os pingos nos is e acabar com todas as injustiças feitas contra o seu povo. Por fim, meus irmãos, Obadias nos ensina e nos ensina aqui na verdade, nos ajuda a compreender e aplicar em nossa vida, que o local principal em que o reino de Deus é revelado, meus irmãos, está no próprio contexto em que anuncia durante esses 22 versos a nossa própria vida. Aonde é que Deus governa o nosso próprio ser, a nossa própria vida? Viver no reino de Deus, irmãos, é manter os nossos olhos em Jesus e cultivar uma resposta divina para com os outros. É viver em Cristo e cultivando a resposta para com o próximo. É Deus governando a nossa vida para que nós, ao chegar o próximo, possamos agir com misericórdia, com justiça, com benignidade, bondade e amor, sabendo que o Senhor reina em nós, o Senhor é o rei da nossa vida. Com isso, nós podemos e temos que sempre que nos perguntar, à luz do texto bíblico, se a nossa vida, meus irmãos, ela é uma testemunha de que o reino de Deus começou e já está habitando em nós. Nós temos que perguntar isso. Deus já reina em minha vida? Deus já governa a minha vida? O Senhor já é o Senhor da minha vida? Ou ainda sou eu que me escondo atrás das minhas fortalezas? Precisamos compreender isso, meus irmãos, que viver no reino é manter os nossos olhos em Jesus, o nosso Senhor, o verdadeiro juiz. E quanto às maldições, quanto aqueles que amaldiçoaram o povo de Deus, aqueles que não praticam o bem, nós agimos como Obadias, anunciando que eles precisam se arrepender, que eles precisam deixar a maldade, que eles precisam deixar a violência, que eles precisam se voltar para Cristo, porque o dia do Senhor se aproxima. E então nós fazemos aquilo que o próprio Senhor nos ensinou. Quando nós somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando nós somos insultados, nós fazemos o quê? Respondemos com paz. E então, com essas atitudes, meus irmãos, nós mostraremos o reino de Deus para todos aqueles que são aqueles que afrontaram a igreja de Jesus. Sabemos que o final de Edom foi a destruição, como o próprio Obadias falou. Sabemos que a palavra do Senhor se cumpriu na vida de Israel. Israel foi restaurada como nação e foi tornado próspero e uma nação forte e potente. Por isso, devemos confiar no Senhor, que a palavra dele nos diz que a igreja de Cristo governará, a igreja de Cristo reinará. Porque o nosso Senhor, aquele que nos comprou por um alto preço, por um preço valioso, ele nos garantiu, meus irmãos, que ainda que sejamos afrontados nessa vida, ainda que passemos por dificuldades e aflições, ele nos garantiu que nós teremos um futuro de bênção, um futuro de paz, um futuro abençoado, e nós vamos herdar a terra prometida, nós vamos herdar a Jerusalém celestial. E ele não só promete isso, ele diz que nós viveremos com ele e seremos a sua noiva, seremos o seu povo. Devemos confiar no Senhor, ainda que os dias se tornem mais difíceis, ainda que nós podemos presenciar momentos mais calamitosos, ainda que sejamos mais afrontados, tenhamos a certeza, meus irmãos, que Deus é conosco e ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Nenhuma fortaleza pode impedir o Senhor de abençoar o seu povo.